À quinta-feira na Marcoense FM, entre as 10 e as 11 horas. O meu marco, a minha, a sua, a nossa voz. O meu marco, porque conhecer a nossa terra é amá-la mais. Como convidados, a Presidente da Câmara Municipal de Marco de Canaveses, doutora Cristina Vieira, e o médico pneumologista e diretor clínico da Santa Casa da Misericórdia de Marco de Canaveses, professor Agostinho Marcos. Saúde os dois. Obrigado por cá terem vindo à Marcoense FM. Doutora, comece por si, que ficou estabelecido o estado de emergência. O Presidente da República, após a audição do Conselho de Estado, decretou o estado de emergência, que será executado pelo Governo de Portugal. Para os nossos ouvintes também ficarem a entender, para evitar o risco de contágio, o Governo, se assim o entender, pode impor o confinamento compulsivo no domicílio, ou seja, quarentena obrigatória, ou no hospital cercas sanitárias, interditar deslocações e limitar a permanência na via pública, a não ser que as pessoas tenham motivo, cuidados de saúde, assistência a terceiros ou para se irem abastecer de bens essenciais ao supermercado. Doutora, qual é a sua primeira reação a este estado de emergência? Bem, antes de mais eu queria cumprimentar os marcoenses, agradecer também à Rádio Marcoense a possibilidade que nos dá para estarmos cá, para conversarmos um bocadinho sobre este tema, que é um tema muito importante e que também é fulcral que as pessoas estejam devidamente informadas sobre ele. Dizer que o decretar o estado de emergência era expectável. Acho que todas as entidades públicas e a população em geral estavam a aguardar que o Sr. Presidente da República de facto decretasse o estado de emergência. Logicamente que a autarquia de Marco de Canaveses, tal como as outras autarquias e as demais entidades públicas, estavam já preparadas para esta medida, e não é por o Sr. Presidente da República decretar o estado de emergência que nós não vamos deixar de implementar as medidas que, aliás, estivemos a trabalhar desde há uns dias esta parte no Conselho de Marco de Canaveses. Acho que o decretar o estado de emergência vai de encontro àquilo que é uma necessidade neste momento. Do meu ponto de vista, entendo que os marcoenses em geral e os portugueses na sua generalidade estavam a cumprir com aquilo que eram as expectativas, que era podermos estar todos em casa em quarentena voluntária. A maior parte dos estabelecimentos comerciais do Marco de Canaveses está encerrada. Aliás, estão abertos os hipermercados e estão abertos alguns cafés e também alguns serviços, nomeadamente as farmácias e alguns serviços públicos, como a Câmara Municipal, as sedes de junta de freguesia. Mas nestes últimos 2 dias ou os últimos 3 dias foi realmente observável a capacidade que as pessoas tiveram de responder afirmativamente àquilo que era uma necessidade, que era toda a gente estar em casa e poderem de facto fazer a quarentena voluntária. Logicamente que esta decisão do Sr. Presidente da República, e que agora vai ser também acaba por ser cumprida também pelo Governo e por nós todos, não deixa de ser uma medida importante do ponto de vista da propagação da doença, porque nós sabemos todos que se uma grande parte dos marcoenses e dos portugueses estavam de facto em quarentena voluntária, ainda havia algumas pessoas a circular, e aquilo que se faz neste momento com este decreto é poder obrigar as pessoas a ficar em casa o mais possível para contermos a propagação da doença. Por isso não é nada que não estivéssemos à espera. Também é verdade que só vem o Sr. Presidente da República só vem dar legitimidade àquilo que é um ato individual de cada um de nós, porque se todos nós estivéssemos a cumprir, provavelmente não era necessário o Sr. Presidente da República vir decretar o estado de emergência para os portugueses ficarem em casa. Mas como sabemos que efetivamente não era ou não tinha sido possível esta concretização por parte de todos, a partir de agora estamos todos no mesmo patamar em termos de liberdade individual. Doutora, com certeza que isto é uma informação de há pouco, também não terá ainda grande informação sobre o assunto, mas como é que as autarquias poderão articular toda esta situação com o Governo? Efetivamente, nós temos o Serviço de Proteção Civil e a Comissão de Proteção Civil, que já está devidamente articulada desde o dia 17 deste mês, da última reunião que tivemos, e as entidades das Forças de Segurança, a Polícia Municipal, a GNR, estão em estreita articulação com o Serviço de Proteção Civil e com a Autoridade de Saúde, e o que nós vamos fazer é cumprir as demais obrigações enquanto entidades para que se faça cumprir aquilo que vai ser este decreto que está para sair agora em termos de medidas mais restritivas à circulação de pessoas e bens
como disse muito bem. Sra. Presidenta, já vou voltar a si, até para ficarmos a saber as medidas que já foram tomadas no Conselho e aquelas que virão. Soutor, muito boa tarde, obrigado por uma vez mais vir à Marcoense FM. Já aqui passou há cerca de um mês para falar precisamente sobre este assunto, mas noutras circunstâncias. Hoje, no dia em que é conhecido o estado de emergência no nosso país, é essencial esta medida, Soutor, para que esta doença seja colocado um ponto final nesta doença. Boa tarde, Soutor. Boa tarde, é um gosto estar aqui. Muito obrigado pelo convite e é um gosto especial estar com o Sr. Presidente da Câmara, uma honra naturalmente estar aqui. A pergunta não tem resposta direta, porque há uma série de passos fundamentais de combate e esta é apenas uma delas e até eventualmente discutível. Hoje já não vale a pena mais discutir porque está tomada e agora compete-nos alinhar a nossa ação com esta determinação. Mas importa notar isto. Eu, de facto, como muito bem disse, estive aqui há um mês e na altura a falar da perspectiva de uma pandemia que havia de cá chegar. Na altura ainda não era pandemia. Não se chamava assim. Ainda não tinha sido decretado pandemia pela Organização Mundial. Mas era uma grande epidemia que cá chegou. Exato. E chegou daí até aqui a cumprir os passos tal qual como toda a gente previa. Não há aqui surpresa nenhuma. Uma nota que importa é isto. A humanidade já teve pandemias desde a noite dos tempos, desde que há história, e muito mais graves, mas muito mais. Se põe a peste ou a pneumónica, uma epidemia de gripe há 100 anos atrás, matou 20 milhões de pessoas na Europa, que é impensável naturalmente que aconteça. Esta tem uma coisa peculiar. A gravidade individual não é muito grande, mas o grau de organização da sociedade no mundo inteiro é de tal maneira que já não é possível deixar de tomar consciência dela, testar experiências, e todas as experiências que são testadas, como não foram testadas antes, são novas. Tudo o que se está a fazer é novo. E, portanto, quando se me perguntar, e com isto, com esta medida drástica, vamos resolver, em rigor ninguém sabe dizer sim ou não, porque nunca foi testado. Isto é uma lógica de bom senso que aparece, naturalmente, a decisão política tem que ser tomada, mas de facto segurança nunca há. Agora queria fazer notar o seguinte: durante uns tempos, aí 15 dias, desde o primeiro caso, ou até antes do primeiro caso, até ao fim da semana passada, nós vivemos numa fase que se chama de contenção. Havia casos individuais, correspondiam sempre a uma linha que se identificava muito bem quem infectou quem e quem eram os contactos, e de maneira que o combate fazia-se perseguindo de uma maneira muito policial, exatamente cada caso, e com muito sucesso. E quando se faz isto, é com a intenção de diminuir o avanço rápido da epidemia. Mas é apenas para conter, porque sabe-se que não se consegue anular. E de uma maneira geral esse trabalho foi muito bem feito. Não se pode concluir por ter agora muitos números muito altos que isso falhou. Não falhou, isso fez bem, até onde isso é possível de fazer. O que faz mudar de fase não é tanto o número de novos doentes que agora há, mas é a natureza desses números, quer dizer, é o facto de já não ser números identificáveis numa linha que se pode seguir, mas aparecer na comunidade em pessoas que sem história de contacto conhecido. Significa que o vírus circula na comunidade, compreende? E os casos começam a aparecer. E passou-se nessa altura para a tal fase de mitigação, em que a lógica é toda outra. É fundamentalmente, já está instalada. Podíamos optar por duas maneiras. Uma era deixar estar, ignorar. Ela crescia, atingia um número muito grande, começava a decair e em menos tempo do que vai ser agora, desaparecia, ou pelo menos perdia a importância. E seria espontâneo. Foi sempre assim que foi feito no passado, porque não havia outra maneira de o fazer. Se o tivéssemos feito, os doentes, a grande maioria dos doentes, teria uma doença ligeira sem importância de maior. Mas um pequeno lote de 4 ou 5, que são as pessoas frágeis de mais de 80 anos, iriam morrer. Porque esses doentes só se conseguem salvar em cuidados intensivos. E como vinham muitos ao mesmo tempo, ia ultrapassar largamente a capacidade instalada para cuidar deles. Aqui na França, na Inglaterra, tanto faz. Era impossível, sempre se deixasse a epidemia à solta, dar resposta e morreria muito mais pessoas. Agora, a grande diferença é que até agora eram as pessoas da saúde pública e os médicos que andavam atrás do percurso da doença para anular com quarentenas e tratamento de doentes. Agora, como está disperso na população, o ónus passou para as pessoas. Agora é preciso
que as pessoas todas do país, é a única maneira, não há outra forma de combater a epidemia. As pessoas todas do país tomem as cautelas que estão a ser recomendadas, isolar-se em casa e dentro de casa isolar-se uma das outras para diminuir ao máximo a cadeia, as múltiplas cadeias. Nesta altura há 24. Mas haverá muitas mais daquilo que é. E já é irrelevante, quer dizer, nesta altura a subida é exponencial, hoje são mais 100 e tanto, amanhã são mais 200 e tal, ontem são mais 100. É esta a dinâmica própria das epidemias, mas o esforço é para conter, é para que haja ao mesmo tempo menos doentes no país do que de maneira livre aconteceria. Tem uma consequência prática negativa, assim a epidemia dura mais. Porque o que vai acabar com a epidemia, o que acaba com uma epidemia destas, é começar a haver na população um número grande de pessoas que já estiveram doentes e que ficaram imunizadas. É isso que as faz depois decair, porque já encontra barreiras de progressão. Vai demorar mais tempo assim. Agora, onde é que enquadramos aqui esta medida tomada hoje? A ideia que eu tenho é que, de uma maneira geral, estava a ser bastante bem cumprido. E a subida dos nossos números, que impressiona muitos por dia, é talvez um pouco mais lenta do que a previsão matemática de uma epidemia à solta. Portanto, as medidas estão a ter efeito. E ainda por cima isto. Daqui a 2-3 semanas vai sentir-se ainda mais o efeito deste isolamento social. Eu queria chegar a isso, é que este isolamento social, que já tem uns dias, nomeadamente o fecho das escolas, tem 2, não tiveram tempo de produzir efeito. Porque os casos que aparecem hoje, divulgados, hoje, os de hoje, quarta-feira, são doentes que foram contaminados na semana passada, foi antes das escolas encerrarem. A gente não tem maneira, quer dizer, não pode concluir, por hoje subirem muito os doentes ou pouco, que as medidas falharam ou tiveram sucesso. Portanto, é a primeira nota que é muito importante. Mas, reparem, o que é que hoje acrescentamos com esta medida do Sr. Presidente da República? É que criamos um muro entre cada 2 famílias. Quer dizer, as pessoas contagiam-se naturalmente dentro da família, mas também vinham muito cá por fora, contagiavam-se, levavam para a família. Esse muro de vir fora, de voltar dentro, e isso seguramente irá ter resultado. Ainda que a sociedade em geral estivesse a cumprir, creio eu, bastante bem, pelo menos esse aspecto externo, porque eu hoje de manhã andei no Porto, toda a manhã, e de facto as ruas estavam vazias. Portanto, havia um cumprimento notável. A medida vai ajudar, mas quem me ouve em casa tem que pensar nisto. A medida não funciona de todo se não houver cuidado dentro da família. Porque o vírus continua em casa, não é, Soutor? Claro, onde há 4 ou 5 famílias doentes, se um apanha e não tiverem cuidado, em vez de 1, temos 4. Portanto, isto não pode minimamente aligeirar as preocupações difusas por toda a sociedade portuguesa, por cada cidadão. E ainda por cima com esta nota com que lhe deixo esta intervenção, que é esta: é vital que cada pessoa saiba que não pode adoecer. A doença de um jovem ou de uma pessoa de meia idade é pouco grave, mas isso não desculpa nada, porque cada um que se deixa adoecer por algum erro que faz está a fazer uma cadeia de contágio e está a causar a doença a outros. Os outros podem ser os nossos filhos, os nossos avós, os nossos amigos, e são sempre. De maneira que é imperativo não aligeirar, mesmo tendo medo ou não tendo medo da doença, não ter a doença. Nesta altura, a faixa etária mais atingida é aquela entre os 40 e os 49 anos. Isso ajuda a explicar, e ainda bem, o baixo número de mortes em Portugal? É sempre estas epidemias que atingem sobretudo pessoas frágeis em termos de gravidade e de morte. Acontece sempre assim, os casos começam a acumular-se e dá até a impressão que a doença é relativamente benigna, porque os mortos tardam sempre a aparecer. E exatamente por isso, porque ela começa no mundo do trabalho e no lazer, e é pessoas dessa idade, naturalmente. Está a atingir mais a população ativa. Mas é sempre assim. Uhum. E à medida que depois difunde na comunidade, é que ela começa a penetrar todos os terrenos. Eu reparei que os números de hoje, as pessoas de mais de 80 anos eram 30, até o momento, 30. É pouquinho, quer dizer, em 30 é fácil, com os cuidados de saúde pública, de cuidados intensivos que temos, com os ventiladores que temos, dar resposta a todos eles. E então só morre um ou outro que estava mesmo para morrer. E é o que está a acontecer, morreram 2, é muito pouquinho. Infelizmente, esse número há de aumentar, porque à medida que aumentar na comunidade, há de chegar a um ou outro lar de cheia idade.
mais famílias com pessoas de idade compreendente vai atingir, esse número de mais de 80 anos vai crescer. E é aí que depois começam a aparecer as mortes. Não há que ter ilusões, quer dizer, tende a ir para aí. O facto de serem 2 mortos, bom, significa que ainda estamos a fazer as coisas bem feitas, porque os nossos lares de terceira idade, com as medidas que estão a ser tomadas, sem visitas, cuidado do pessoal que cuida, cuidados com esta dimensão do problema, estão a surtir efeito, porque não há um único, é fácil de ver que não há um único lar atingido, porque senão teríamos ali um lote de morte que era notícia. E temos que continuar neste terreno. Doutor, é possível nesta altura fazer uma comparação usando o período em que Portugal começou a decretar algumas medidas mais rigorosas com aquilo que aconteceu, por exemplo, em Itália? A Itália claramente deixou o problema crescer para além do razoável. E também tiveram o azar de... É uma zona industrial muito rica, muito próspera e com muita comunicação internacional, de ser invadidos por múltiplos focos ao mesmo tempo. Cresceu em vários sítios e, portanto, disseminou depressa. Há quem defenda que o caso de Itália acontece muito por ter sido em ambiente hospitalar. A propagação, claro. Uma propagação explosiva que começa num ambiente hospitalar. Terá sido por isso, doutor? Mas exatamente por isso, porque andou à solta durante muito tempo. E, portanto, calhou o sítio, o hospital, não havendo cuidados, é o sítio onde explode. É onde os profissionais de saúde e onde os doentes vão. Aqui tivemos a sorte de ser mais tardia a chegada e, portanto, houve uma tomada de medidas e de cautelas que a maior parte dos países da Europa não tomaram e atenuámos bastante bem. Nesse aspecto, nós temos uma autoridade de saúde, neste caso a Direção-Geral de Saúde, que do meu ponto de vista tem feito muito bem o trabalho. Há críticas e tal, mas acho que do ponto de vista técnico e de comunicação tem feito muito bem o trabalho, desde essa fase inicial. É possível prever nesta altura quando é que será o pico de casos, doutor? Não. É possível ler. O senhor pode encontrar aí quem diga que em abril, que em maio, mas em rigor não. Não é mesmo de todo, nem por comparação com a China, porque esse pico depende das medidas que são tomadas. De maneira que é imprevisível. Como o número de pessoas que vai atingir, como o que vai acontecer depois da epidemia. Porque depois da epidemia a gente pode pensar, a doença veio, desapareceu. Já aconteceu isso com algumas epidemias. O exemplo do SARS, não é? Que foi erradicado em 2004. Claro. Mas a gripe asiática, os mais velhos que me ouvem sabem muito bem, nos anos 50, foi um vírus que era da gripe, banal, que desapareceu. Mas o de 1918 ficou. E este gripe A fica depois endémico na população e atinge umas tantas pessoas que não têm imunidade, mas depois aparece uma vacina e controla-se e deixa de ser um problema com esta dimensão. Já o vou questionar precisamente sobre isso, sobre uma vacina ou um medicamento que estará aí a surgir. Para já, Sra. Presidente, nós temos para já a confirmação de apenas um caso de infecção no concelho de Marco de Canaveses. Continua igual? É caso único ainda? Antes de mais, dar conta aos ouvintes que quando a Sra. Presidente de Câmara informa, e temos-lo feito até mais ou menos à mesma hora através do Facebook da Câmara Municipal, quando nós colocamos a informação nas redes sociais, é sempre uma informação que vem via a Autoridade de Saúde Concelhia. Ou seja, não sou eu que sei quantos casos é que existem no Concelho, é a Sra. Delegada de Saúde que nos informa e por isso é a entidade com competência na matéria, a única, que pode dizer quantos casos é que estão confirmados no Concelho e até à hora em que nos encontramos, existe apenas um caso confirmado no Concelho através da Autoridade de Saúde Concelhia. Doutora, que medidas é que foram tomadas no Concelho para travar esta pandemia? Bem, eu voltava ao dia 10 de março, em que reunimos a comissão mais restrita da Comissão de Proteção Civil e que nessa reunião tomámos logo algumas medidas, nomeadamente o cancelamento de todos os eventos públicos promovidos pela Câmara Municipal, as atividades culturais, desportivas e recreativas. Decidimos também logo na sexta-feira 13 reunir o Conselho Municipal de Segurança, onde convidámos os senhores presidentes de junta a estarem connosco para os ouvir também e, embora este seja um
um órgão consultivo, reunimos de seguida com a Comissão Municipal de Proteção Civil e aqui sim para tomarmos deliberações. As deliberações foram também algumas das que foram auscultadas na reunião de 10 de março e aquelas também surgiram da reunião do Conselho Municipal de Segurança. Além do cancelamento dos eventos públicos, encerramos ao público os equipamentos culturais, os espaços da juventude, posto de turismo, auditório municipal e Museu da Pedra. Encerramos ao público os equipamentos desportivos, os estádios municipais, o do Marco e da Alpendurada, os complexos das piscinas do Marco e Alpendurada, os pavilhões da EB23 do Marco, EB23 da Alpendurada, o Bernardino Coutinho, o José Jesus Oliveira em Várzea do Douro. Suspendemos a realização das feiras do Marco, suspendemos também, em concertação com os seus presidentes de junta, as feiras de Soalhães, Bem Viver, Liberação e Alpendurada, porque nestas 4 freguesias também existiam feiras da responsabilidade das juntas de freguesia, foi concertado com eles. Encerramos o mercado municipal do Marco e o mercado municipal da Alpendurada. Limitámos o licenciamento de eventos em espaços públicos, dando cumprimento àquilo que eram as orientações da DGS, a Direção-Geral de Saúde. Suspendemos também a cedência de viaturas municipais, porque as nossas viaturas municipais faziam transporte diário para outros concelhos vizinhos, nomeadamente os nossos deficientes que são transportados para a DIMP, em Penafiel e para a Cerce Marante. Também nesta reunião decidimos fazer a desinfecção diária das nossas viaturas. Também deixamos, ou a partir daquele dia, suspendemos a utilização dos nossos autocarros para atividades fora do Conselho e dentro do Conselho, que depois também acabaram por ser cancelados por iniciativa das próprias associações que nos pediam esta viatura ou as viaturas. Em articulação com os seus presidentes de junta, também decidimos encerrar todos os WC públicos no Conselho, não só aqui no centro da cidade, mas também com os seus presidentes de junta nas freguesias. Também foi acordado com os seus presidentes de junta a redução do horário dos balcões de cidadão e eventualmente algumas sedes de junta de freguesia, mas aqui queria dar nota do seguinte. Foi concertado com os seus presidentes de junta que nós adivinhávamos que a situação iria piorar nos dias a seguir e que as sedes de junta de freguesia iriam manter-se abertas. Porquê? Porque nós estamos num território onde ainda temos uma grande parte da população a viver isolada geograficamente e alguma da população muito até também vulnerável a este vírus e por isso as pessoas quando ficam mais desorientadas ou com alguma falta de apoio recorrem obrigatoriamente aos seus presidentes de junta e nós sabemos disso, principalmente os seus presidentes de junta que sabem disso. Eu também já fui autarca durante 12 anos de freguesia e sei que essa é uma preocupação. E por isso também foi concertado com os seus presidentes de junta que, independentemente de reduzirmos o horário dos 8 balcões de cidadão no Conselho, todas as sedes de junta de freguesia, com redução de horário ou não, iriam adaptar horários para estar sempre abertas à comunidade. E também concertarem a partir daí com as IPSS, as instituições das suas freguesias, algumas medidas preventivas, porque nesta fase, a 13 de março, ainda não estávamos nesta fase de maior fragilidade, mas com eles já instituímos que eles próprios iriam procurar as unidades locais de proteção civil, as IPSS e que iriam pensar em medidas para no futuro próximo poderem chegar àqueles que iriam mais precisar de ajuda. Os mais idosos, os mais vulneráveis, os grupos de risco, os diabéticos, os transplantados, os hipertensos, os que estavam a receber tratamento oncológico e fizemos esse apelo aos seus presidentes de junta que muito bem, logo na sexta-feira disseram que iam contactar as unidades locais de proteção civil e as IPSS iam fazer esse trabalho. Também dizer que não podíamos obrigar, mas sugerimos e fizemos uma comunicação a todas as instituições particulares de solidariedade do Conselho a pedir que encerrassem os centros de dia, nomeadamente as instituições que têm centro de dia, e que, no caso da Cerce e Marco, encerrasse o CAU. Também as que tinham creche, também pedimos para encerrar e pedimos que sim, que se organizassem e também para nos fazerem chegar esse inventário de todos os bens em termos de equipamentos e também recursos humanos para se prepararem para não só dar assistência àqueles que estavam em casa, que porventura iriam deixar de ir para as instituições, mas também para poderem alargar o âmbito do apoio. Ou seja, uma instituição que hoje tem 20 utentes em centro de dia iam ficar em casa, tinha já 20 em apoio domiciliário e são 40, mas depois pedimos às instituições para se precaverem para poder dar apoio a outros que não fossem utentes, mas que numa situação de grande isolamento pudessem vir a precisar deste apoio das instituições. E pedimos que os presidentes de junta, mais uma vez, se concertassem com eles, porque os presidentes de junta muitas das vezes são os grandes conhecedores do seu território e são eles que sabem onde é que estão as pessoas que efetivamente precisam de apoio. Depois, além destas medidas que foram tomadas em comissão Municipal de Proteção Civil, o órgão que eu tinha que consultar e também recolher informações para deliberar, há aquelas que são, de facto, podem ser determinadas através da deliberação da Sra. Presidente de Câmara. E o que é que nós fizemos nesse sentido? Suspendemos por tempo indeterminado o pagamento do estacionamento em zonas de duração limitada no Conselho,
para não obrigar as pessoas a andarem a meter moedas nem a mexer nos pacómetros. Também diluímos até 30 de junho de 2020, isto é muito importante para as pessoas que estão lá em casa para me ouvirem. Nós diluímos os prazos até 30 de junho de 2020 e não quer dizer que ainda possamos diluí-los mais. Os prazos de pagamento sem que venham a ocorrer quaisquer acréscimos ou penalidades. Por isso, quem está lá em casa, tem contas para pagar, tem processos na Câmara, não se preocupem. Não têm que se chatear com isso, porque nós não vamos cobrar nada até 20 de junho, ou até 30 de junho, aliás. Que é para não estarem em stress porque acham que têm um prazo a correr na Câmara Municipal, que têm que ir à Câmara pagar, não têm que se preocupar. Neste momento, o que têm que se preocupar é com a saúde deles e não com prazos nem com contas para pagar. Também decidimos suspender por tempo indeterminado os prazos para a prática de determinados atos procedimentais, ou seja, processos de obras, tudo o que tem a ver com prazos legislativos, suspendemos, para que as pessoas também não tenham que se preocupar com isso. Reforçamos a divulgação de informação no portal do município sobre os serviços eletrónicos e de atendimento telefónico, também seguindo as orientações da DGS para que as pessoas deixassem de procurar tanto o estabelecimento da Câmara Municipal. Temos ainda, se quiserem consultar no Facebook e no nosso site, os contactos diretos privilegiados, um contacto telefónico com a secção de obras, o contacto privilegiado com a Proteção Civil, com a Secretaria da Escola, com a Secretaria da Câmara, ou seja, os e-mails diretos para o serviço jurídico, serviço do ambiente, para que as pessoas não tenham que ficar preocupadas em estar a mandar e-mails para um e-mail geral e que ninguém lhe responde do outro lado. Não. Tanto que o nosso corpo de colaboradores da Câmara Municipal, desde o primeiro momento em que reunimos, decidimos de imediato, logo a partir de segunda-feira, deixar em casa todos os colaboradores que fossem do grupo de risco. E esses ficaram automaticamente em casa, independentemente da questão de terem filhos menores, de terem baixa por assistência, esses foram mandados para casa. Logicamente que há aqui um fator importante. É quando nós dizemos que os grupos de risco ficam em casa, estamos a dizer que os nossos colaboradores com mais de 60 anos ficam em casa. E por estranho que pareça, uma grande parte dos nossos colaboradores tem mais de 60 anos. Isso deixou logo a Câmara quase a trabalhar a meio gás, como se costuma dizer. E isso também depois tem implicações no funcionamento da Câmara, porque aqueles que ainda estão ao serviço também estão alguns escalonados, porque nós, por vontade própria, decidimos que íamos organizar alguns serviços por escalas para não expormos os colaboradores todos, ou seja, quisemos que 2 ou 3 estivessem no serviço de atendimento ao público, mas os outros estão em casa. Também há muita gente a fazer teletrabalho, quase todos eles, os nossos colaboradores que têm condições para fazer teletrabalho estão em casa, por isso quando mandam um e-mail para o gabinete jurídico, os advogados da Câmara, por exemplo, não estão no serviço, mas estão em casa e respondem em casa. E têm todas as condições para continuar a fazer os procedimentos normais que até então, estando em casa, em teletrabalho. Também dizer que também determinámos para o nosso corpo de colaboradores que alguns deles que não tinham condições de fazer teletrabalho, porque também temos que depois ajustar isto à realidade. Se um jurista pode estar em casa a fazer teletrabalho ou se um nosso engenheiro consegue estar em casa a fazer projetos, a senhora da limpeza não pode ir para casa a fazer teletrabalho, não é? Mas isso não quer dizer que nós não tenhamos assumido esta responsabilidade de os mandar para casa. Mandamos, independentemente do ajustamento à legislação, porque foi uma iniciativa que o Executivo da Câmara decidiu tomar numa medida de precaução e de defesa da própria integridade física deles. Estamos a falar em espaços públicos onde circula muita gente e por isso acautelámos que todos os colaboradores tivessem que estar em funções. Dizer também que muitos deles se mostraram muito logo disponíveis para colaborar naquilo que for necessário. Há hoje serviços na Câmara Municipal, mesmo que nós consideramos que são serviços que fazem falta à comunidade, nomeadamente a Proteção Civil, o ambiente, que estão a funcionar, ainda que com serviços mínimos. Mas foram medidas que tomamos de imediato. Também dizer que nós fizemos um contacto depois ainda naquilo que foram as nossas medidas da autarquia, dizer que fizemos alguns contactos no fim de semana, nomeadamente com a Associação Empresarial, com o Sr. Presidente da Associação Empresarial, quando decidimos sugerir, porque não podíamos decretar, mas sugerir ao nosso comércio local que encerrassem, se assim tivessem essa possibilidade, ou se não tivessem essa possibilidade, para pelo menos poderem ter em conta aquelas que eram as orientações da DGS, deixar entrar um cliente de cada vez, acautelar as medidas de segurança. Fizemos essa comunicação em parceria com a Associação Empresarial do Marco também. E a perguntar se tem uma ideia qual é o impacto deste surto na economia do concelho, na indústria, no comércio. Tem alguma ideia?
Tenho a ideia de que qualquer crise como esta vai ter impactos, qualquer uma delas que fosse desta dimensão, logicamente que vai ter impactos muito, mas muito negativos na nossa economia. Não esperemos por outra coisa, não é? O que me agrada saber é que o povo português é um povo resiliente e que depois desta pandemia passar, nós vamos estar todos de cabeça erguida e continuar a laborar em grande força para o país recuperar desta crise económica. Uma das suas preocupações, Sra. Presidente, nas últimas horas está relacionado com os trabalhadores transfronteiriços que têm chegado muitos ao nosso Conselho nas últimas horas, provenientes sobretudo de França e de Espanha, onde trabalham na construção civil, e há que fazer o pedido de se resguardarem em casa agora nos próximos tempos, não é? Sim, exatamente. Esta medida foi concertada com a Sra. Delegada de Saúde, nós tivemos conhecimento, e também foi concertado com o Sr. Presidente de Junta, dá nota disso, que há 2 dias atrás tivemos conhecimento através de um munícipe que foi aos nossos serviços da Secretaria, que nos deu conta que regressava de França com um conjunto de colaboradores de uma empresa de construção civil e que só naquele dia tinham vindo com ele de França 300 colaboradores. Ou seja, estamos a falar de pessoas que estavam em França a trabalhar e que chegaram todas no mesmo dia, vieram todas para o Conselho, e por isso eu ainda há bocado partilhava com o professor Agostinho, que eu não devo estar muito errada, mas mais de 1000 pessoas devem ter regressado ao Conselho nestes últimos dias, que estavam a trabalhar fora e que regressaram agora para junto das suas famílias. Regressaram e bem, mas o que é preciso aqui é cautela, muita segurança, porque estas pessoas, nós já percebemos que vêm ainda fortes, sem sintomas, acham que estão bem, mas aquilo que o professor Agostinho dizia há bocado, a responsabilidade de cada um dentro do seu ciclo familiar, precaver com todos os cuidados de segurança o contágio é muito importante, porque o facto de eles não terem sintomas não quer dizer que não estejam já infectados com o vírus Covid-19, e por isso aquilo que nós fizemos foi um apelo muito grande através da comunicação social, das nossas redes sociais, em lançarmos esse comunicado articulado com a Direção-Geral de Saúde, neste caso com a Autoridade de Saúde Conselhia, pedindo a estas pessoas que regressaram agora que se mantenham em casa e que mesmo em casa tenham estes cuidados, que aqui já foram referidos, que é para não quebrarem a cadeia, para quebrarem exatamente a cadeia de contágio. Nós sabemos que são muitos, sabemos que muitos deles são jovens em idade ativa, e que o apelo que eu aqui faço mais uma vez através da Rádio Marcoense é que tenham todos e mais alguns cuidados, porque é normal que chegaram agora, querem ir ao café, querem ir ver os amigos, querem visitar os familiares, até porque agora estão em casa sem fazer nada, e há esta vontade, que é uma vontade natural do ser humano de socializar. Nós somos um ser sociável e por isso é normal que eles queiram ir à casa dos amigos visitá-los, que queiram ir visitar os familiares, mas isso é o que não podem de todo fazer agora neste momento. E este é precisamente um dos problemas, não é, Sr. Doutor? É que ainda não se sabe muito bem se durante o período de incubação é possível transmitir esta doença. É relevante porque de facto não se sabe. E não sabe, mas o facto de não saber, depois de milhares e milhares e milhares de observações, significa que se transmite é muito pouco, senão tinha saltado à vista. Agora, isso não atenua em nada a necessidade de afastamento, porque uma pessoa nessa altura não pode ser infectada de novo e, portanto, obrigar a resguardar. Nesta altura, nesta fase da epidemia, todas essas questões são da semana passada e hoje são um pouco importantes. Hoje a necessidade de afastamento das pessoas é de todos. Deixou de ser... mudou. E acresce aqui um problema adicional que vai nascer aqui no Marco, como já nasceu noutros lugares, que é, neste momento, nesta fase, deixa de se internar os doentes por razões de contenção do contágio. Até agora internavam-se para evitar o contágio. Agora o número cresce, é impossível, e portanto agora passam a ser internados em casa. Agora faz-se o diagnóstico da doença. Tanto é que agora em internamento estão apenas 89. Pois, porque agora, exatamente, e a percentagem vai mudar ainda muito, porque à volta de 80% dos doentes não precisam de internamento e então estão melhor em casa, seguramente. Agora, isto leva-nos os vírus para casa. Portanto, a necessidade de contenção em casa passa a ser muito maior. Soutor, e que medidas é que as pessoas devem ter em casa para conter o vírus? Suponha que há uma pessoa com uma doença identificada. A pessoa, enquanto está com resultado positivo para o coronavírus, tem que estar num espaço isolado, sozinha. Se num momento ou no outro tem que sair para junto das pessoas, por um momento ou outro, muito bem dizia a Sr. Presidente, isto é uma autêntica tortura, estar nessa situação, difícil de suportar. E às vezes faz falta falar um pouco, deve ir para um espaço largo e ficar a metros com máscara, porque a máscara protege exatamente os outros, não o próprio, estar pouco tempo, falar pouco e a metros.
E depois é preciso, em todos os momentos, ter cuidado com... Isto é para evitar o contacto direto através do ar. É preciso a todo momento evitar contacto com objetos que se passam de pessoa para pessoa. Usar uma casa de banho, se for usada por outras pessoas, tem que ser toda muito limpa no fim. E objetos pessoais, como telemóveis, óculos, o que quer que seja, tem que ser continuamente limpo. Não pode ser, tem que ser pessoal. Não pode ser, não se pode passar de pessoa para pessoa. Mas mesmo assim, é preciso, porque acidentalmente uma criança pode pegar. É preciso estar permanentemente a passar-lhe um tecido úmido com detergente e a tirar-lhe os vírus. Nos puxadores das portas, nas portas, é preciso cuidado extremo nos comandos da televisão, nas campainhas. É preciso um cuidado extremo, de facto, para, sobretudo nesta fase em que os doentes vão para casa. Ao mesmo tempo, já agora, nós estamos aqui todos no Marco a tratar de dar assistência a esses doentes, porque até agora não tínhamos esse problema. Um doente identificado era levado para um hospital com condições de isolamento e não ficámos com o problema do doente cá no Marco. Agora ficamos. E esses doentes precisam de ajudas de muitas espécies e estamos a organizá-la também. Doutor, uma pergunta só também por curiosidade. Houve quem defendesse imunidade em grupo, ou seja, proteger apenas os mais vulneráveis e permitir que se propagasse pelo resto da população, já que os sintomas são mais ligeiros. O que é que lhe parece esta situação? Bom, isso foi o que se fez no passado sempre, até por não haver outra coisa que fazer. E então o que aconteceria, neste caso, com este padrão de doença, seria que a mortalidade seria bastante maior. Não era arrasadora como aconteceu noutras alturas. Era tentador porque em termos económicos era muito mais barato. Acabava mais depressa. Agora estamos num tempo em que a vida humana é um valor absoluto. E muito assumido, quer dizer, nós temos que defender a vida humana de quem tem 90 anos. Não podemos relativizá-la, quer dizer, não podemos pensar que está perto do fim da vida, portanto, porque se fizermos isso, quando tivermos 90 anos é o que nos fazem a nós, compreende? Portanto, isto é um contrato social absoluto, quer dizer, e isso está assumido, felizmente, hoje pela humanidade do mundo inteiro. Já não há país nenhum, já não há nazis no poder com tentações. E, portanto, não se pode pensar nisso, quer dizer, isso teria esse comportamento, era mais fácil, tudo era mais fácil de prever. Nomeadamente a equação matemática de evolução era fácil, porque para aí não teríamos a inquinação da intervenção humana sobre a população. Mas está fora de questão. Teríamos muito mais mortos do que temos assim. Doutor, tem receio que os hospitais possam colapsar ou acha que não vamos chegar ao ponto de Itália? Todo o esforço que estamos a fazer é para não chegar ao ponto de Itália, porque a pergunta que costuma haver a preceder essa é assim: estamos preparados para a epidemia? E não há país nenhum do mundo que esteja preparado para uma epidemia sem limite. Quer dizer, chegaria sempre a uma altura em que rompia a capacidade. Porque penso que a morte, os doentes graves, acabam por ir para cuidados intensivos, ser ventilados, porque os pulmões ficam atingidos, os dois, e portanto ficam sem ter que respirar com ar com 21% de oxigênio, e portanto precisam de ventiladores. Mas qualquer país equipa-se de ventiladores na medida das suas necessidades corretas, para as doenças que anualmente os atinge, com uma pequena redundância para alturas de avarias e coisas assim. E quem não fizer assim não está a gerir bem os recursos nacionais. Todos fazem. E, portanto, se deixássemos à solta a doença, rompia sempre essa capacidade, porque a gente pode ter 500, nós temos mais de 1000 ventiladores em Portugal, mas 500, 1000, muitos estão ocupados, porque continua a haver pneumonias, cancros, compreende, infartos de miocárdio, continua tudo. E, portanto, o excedente não é tão grande como isso. E é por isso que a gente insiste tanto na necessidade de conter a propagação para manter os números dentro de uma esfera tratável. Doutor, porquê é que acha que se propagou tanto na Europa e tomou estes números perturbadores? De alguma forma desvalorizou-se aquilo que se passou na China? Não sei, eu tenho ideia de que estas coisas têm um determinismo próprio em que nós intervimos de relativamente pouco. A Europa é uma zona do mundo muito, muito povoada. A concentração a seguir à China é talvez das zonas do mundo com mais densidade populacional, e depois pelo tipo de economia e de atitude liberal das pessoas, de liberdade tradicional, em que as pessoas movem-se muito, têm um padrão de vida mais rico, as pessoas divertem-se muito mais, têm muito mais vida social e cultural do que tem na América do Sul ou do que tem em África. Mas é que eu tenho a impressão que a Europa estaria talhada para ter
acontecimentos desta natureza. Este é o 7º vírus da família do coronavírus que provoca doença no homem. O que é que este tem de mais perigoso? Que os outros? Sim. É simples, olha, os 4 que atualmente a humanidade que nos atinge, provavelmente já atingiram todos nós, dão constipações banais. Porque andam cá desde a noite dos tempos e, portanto, já os nossos avós, bisavós, compreendem? E, portanto, nós somos logo em criança imunizados uma vez, 2 vezes. Aquilo não dá grande imunidade, mas vai dando. Depois, os outros 2, o de 2013 e 2012, eram muito parecidos com este e davam um quadro parecido, mas não se humanizaram tanto, quer dizer, não tinham tanta capacidade de passar de pessoa para pessoa. E nestas doenças por vírus, é muito engraçado isto. Quando um vírus tem muita capacidade de passar de mim para a senhora Presidente, habitualmente dá uma doença leve, porque para isso tem que ter uma compatibilidade de moléculas muito grande. Por isso é que consegue passar. E também por isso é que é menos agressivo. Estes 2 coronavírus, que era o da Arábia Saudita e o da China, o anterior, eram um pouco. Davam de uma doença mais grave que esta. Mas foi fácil de conter. Este é uma coisa intermédia, não é tão compatível como é o da gripe, mas tem a capacidade de progredir. Ainda não há tratamento, doutor, mas nas últimas horas surgiram notícias de que há um medicamento criado no Japão para a gripe que pode ser eficaz no tratamento da febre e, por outro lado, também o Ministério da Defesa da China anunciou o desenvolvimento de uma vacina contra o novo coronavírus. São notícias confiáveis nesta altura de tanta desinformação? É muito delicado, é preciso muito cuidado, porque um medicamento ou uma vacina está acessível aqui em Portugal ou noutro país qualquer desenvolvido quando passou todos os crivos de segurança. E não se ultrapassa nunca isso. E normalmente são notícia muito antes, quando começam a investigar-se muitos anos antes. Isto é de todos os dias. Aqui concretamente há medicamentos com alguma atividade suposta neste vírus. Há um medicamento que tem um nome esquisito, Desivir, um antivírico que não foi desenvolvido para este vírus. Favipiravir? Isso é outro nome dele. Sim. Que tem uma atividade modesta, mas tem alguma atividade, e mais, talvez mais interessante, há um antimalárico, uma droga que tem para aí 50 anos de uso, a cloroquina, a hidrocloroquina, que se usa para a malária correntemente, e que é sabido já há muitos anos que in vitro, em laboratório, inibe o crescimento deste vírus, dos coronavírus. E há 2 estuditos pequenos, estudos com pequenas populações, um na França, em Marselha, já apresentado, e outro na China, em que os testaram e também sugere que talvez. Portanto, faz falta mais alguns estudos, mas de qualquer maneira não tem nada a ver com um antibiótico para uma pneumonia. É uma pequena ajuda e, portanto, não será importante na curva da epidemia. Pode ser útil nos doentes graves, se vier a confirmar-se a utilidade. A vacina tem sido encarada com algum ceticismo, porque este vírus, esta família, os corona, não dão assim uma grande imunidade. Enquanto a gripe dá uma imunidade durante uns tempos sólida, aqui não dá uma grande imunidade, mas dá imunidade. Nesta altura estão em desenvolvimento, como tem sido notícia. A questão é que entre o começo do desenvolvimento e o aparecimento nunca será a tempo desta epidemia. Será essencialmente para o caso de esta epidemia cair e ficar endémica e depois no próximo inverno recrudescer a um nível mais baixo, que é o comportamento habitual, e nessa altura ter. Portanto, para o futuro é capaz de vir a haver, seguramente. Temos agora uma vacina tetravalente que não serve para este coronavírus. Mas a próxima vacina terá mais um componente. Exatamente, poderia, nunca seria, provavelmente seria mais outra, porque esta tetra é 4 estirpes de vírus gripe, que são todos eles muito parecidos entre si e que dá para juntar. Talvez não dê para juntar, mas sim, seria mais uma vacina para adultos. Só há 2, a da pneumonia e a da gripe. E no futuro esta, se a doença ficar, porque a gente pode dar-se o caso de desaparecer. Doutor, quando passou aqui há cerca de um mês, nós falamos sobre a dificuldade que este vírus teria em sobreviver a temperaturas mais elevadas. Só que olhamos para o Brasil. Exatamente. E vimos também a propagar-se. Essa é uma desilusão. Esse raciocínio que a gente fazia era o raciocínio por adoção da gripe, quer dizer, o da gripe efetivamente em temperatura fria sobrevive mais tempo no ar. E com temperatura alta morre muito depressa, e é por isso que ele é de verão, é de inverno, porque no verão também há gripe, no verão há sempre, senão não havia no inverno.
A cadeia tem que se manter contínua. Mas daqui para aí, no verão, ele morre. E, portanto, já não chega aí. Este é provável que sim, mas essa é uma das lacunas da nossa ignorância. Quer dizer, a gente presume. E quando se presume, às vezes presume-se mal. Soutor, só mais duas questões antes de voltar a passar aqui a palavra à Sra. Presidente, que eu acho que são importantes. Uma delas, e aí passou-me há pouco, está relacionado com o ibuprofeno. Há aqui algumas dúvidas. No entanto, hoje a Agência Europeia de Medicamentos emitiu um comunicado a dizer que não existe evidência científica que permita estabelecer uma relação entre a administração do ibuprofeno e o agravamento da infecção. Portanto, é um medicamento que é possível tomar sem problema, não é? Não é, em todo caso, não é o medicamento que se deve usar. As pessoas usam que se fartam aqui na nossa população, vendem-se quantidades industriais para infecções respiratórias e não é a primeira escolha. A primeira escolha é o Benuron. É menos tóxico e tem a mesma eficácia. E este é um anti-inflamatório, mas o efeito anti-inflamatório do Brufen não tem utilidade nenhuma para esta doença, compreendo? Portanto, é um efeito que tem a mais, mas inútil nesta doença e nas doenças respiratórias. Portanto, valia a pena moderar o consumo e deixá-lo só para essa situação, mas não há evidência. Quem sentir necessidade de tomar um medicamento aconselha o Benuron, por exemplo. O paracetamol. Sim. Exatamente. Na dose habitual de 1 grama para um adulto. Doutor, a Organização Mundial de Saúde pediu na última segunda-feira que todos os países aumentem os seus programas de testes como a melhor maneira de retardar o avanço desta pandemia. Ou seja, manda testar. Essa é uma situação ideal para tentar evitar a propagação do coronavírus. O teste em si próprio, como é bom de ver, não altera nada, como é evidente, só ficamos a saber, mas o conhecimento... Mas ficamos a saber quem é que está atingido. Em tudo na vida o conhecimento é fundamental, compreende? Saber. É isto, há países envolvidos. O Reino Unido, por exemplo, ou a Suíça, não faz isso. Quer dizer, isso numa família alguém é diagnosticado, mas aparecem outros doentes, presumem que também são. E não fazem. Não se gasta dinheiro. Não fazem radiografia, não gastam dinheiro. Os ricos poupam muito, os ricos são muito poupados, costumo dizer. Mas aqui não, aqui a política é fazer, de facto. Mas é fazer já agora, porque eu tenho visto fazer este teste, tenho visto fazer este teste por iniciativa própria, em regime privado, e o laboratório que o faz tem dias de atraso agora por tal a procura. E essa maneira de fazer é errada, é inútil. Portanto, ele deve ser feito na suspeita clínica. Portanto, alguém que tem febre, que não é explicada por outra razão qualquer, deve confirmar. Alguém que teve contacto e que fica com medo de estar também atingido, vai fazê-lo e ele dá sempre negativo, é inútil. E dá ainda por cima ilusão. Porque fica negativo, fica descansado e pode estar perfeitamente em incubação. Portanto, não deve fazer-se de uma maneira indiscriminada, deve-se fazer de uma maneira controlada, mas sim fazer, documentar. Senhora Presidente, nos próximos tempos, que medidas é que o Conselho vai tomar? Bem, antes de mais, já porque o Sr. Professor estava a dizer muito bem que nós não devemos fazer os testes indiscriminadamente, a norma que saiu no dia 16 deste mês diz que as ADCs, as áreas dedicadas à avaliação e tratamento de doentes críticos, que no caso do Marco Canaveses e Baião vai ser no Marco, ou seja, nós vamos ter que tratar os nossos doentes Covid no Marco e o Marco vai servir de apoio à população de Baião e do Marco de Canaveses. E essa norma diz exatamente isso, que nesta ADC vamos ter que fazer testes a toda a gente. Ótimo. E por isso essa procura indiscriminada dos testes sem haver motivos clínicos nem sequer faz sentido. Exatamente. Não faz sentido nenhum porque vão haver meios disponíveis para a população que no momento em que tenham algum dos sintomas mais graves e clinicamente atestados vão ser disponibilizados estes testes. Também dar conta do seguinte, porque há bocado o Sr. Professor ia ter esse raciocínio e eu gostava muito que ele o concluísse. Porque lá em casa quem nos ouve, e porque hoje ainda só temos um caso confirmado no Marco de Canaveses, estão todos com muitas dúvidas, muitos medos e ainda vamos ficar pior, porque daqui a uns dias, em qualquer uma das famílias que nos está a ouvir hoje, há de haver, ou é expectável que haja, um caso de Covid-19. E quando os casos entrarem portas dentro, além de todos os cuidados que vamos ter que ter, as pessoas certamente ainda vão ficar um bocadinho mais em pânico do que aquele pânico que já se instalou, embora de forma moderada, na população. E era importante que o Sr. Professor dissesse aos marcoenses que num estado destes, primeiro nós já estamos a estudar, nós e a Autoridade de Saúde, como é que vamos ajudar a população do Marco. E vamos ajudá-la de forma a que continuem a cumprir
escrupulosamente as medidas da Direção-Geral de Saúde e evitar sair de casa. E o evitar sair de casa é nós pormos, por exemplo, uma linha telefónica disponível para que os marcoenses possam telefonar e não sair de casa. Mas, além disso, era importante que se explicasse aos marcoenses que mesmo aqueles que queiram sair de casa só porque têm um conjunto de sintomas, era importante dizer-lhes qual é o caminho ou quais são as soluções para ficarem conscientes que de facto ficar em casa é certamente o melhor caminho até não terem motivos graves para saírem de casa. Ou seja, em termos clínicos, uma febre, uma tosse, eu gostava que o professor Agostinho dissesse às pessoas claramente como é que nós vamos ter que fazer a gestão desta situação, porque vamos ter doentes de Baião, doentes do Marco, famílias que vão ser infectadas com Covid, e nós não queremos que as pessoas entrem em pânico. Nós queremos que as pessoas percebam que vão existir serviços de saúde capazes de dar resposta. A Autoridade de Saúde, a Delegada de Saúde Conselhia está-se a articular connosco, com a Proteção Civil, com as IPSS, a Santa Casa, neste caso em particular, e estão a ser criadas medidas durante estes dias, estamos todos a trabalhar nisso, por isso também para tranquilizar os marcoenses. Mas era importante que percebessem qual é o caminho. Está um doente grave, para onde é que vai? Um doente menos grave, o que é que tem que fazer? Era importante que aqui fosse dito isso. Doutor, faça favor. Eu diria o seguinte, é muito oportuno, porque grande parte do sofrimento que há à volta desta doença é a insegurança. O medo que possa acontecer, os monstros que possa haver. E como disse a Sr. Presidente muito bem, a gente deseja que não, mas vai acontecer haver casos por aí. E suspeitas de casos não confirmados. Nós estamos, as várias organizações interessadas aqui, lideradas pela Câmara Municipal, estamos a organizar, como manda a lei, um centro de atendimento de doentes. Estamos a estudar o sítio mais adequado que vai dispor de análises e de radiologia para podermos acompanhar, de maneira a conseguir no máximo que os casos de doença que nascem no Marco e em Baião fiquem no Marco e em Baião e não regressem depois, não passem para outra zona do distrito onde haverá hospitais cheios. Mas vamos fazer isso tendo um lugar de atendimento com médicos, mas vamos ter linhas telefónicas que vamos divulgar, onde estará pessoal de saúde do outro lado e psicólogos, para atender chamadas de todas as pessoas e dar-lhe a serenidade bastante e dar-lhes a indicação do que fazer em cada caso individual. Portanto, e isto é de uma importância capital. As pessoas que tiverem o receio de estar doentes vão ter uma linha telefónica, para além da linha 24, mas seguramente uma linha mais disponível e menos encharcada, que vai libertar a linha 24, onde vai ter gente treinada do outro lado, aqui no Marco, connosco, articulada com a própria unidade que dá depois a assistência. Devem telefonar e dar-lhe a indicação. Se não vale a pena sair de casa, deixe estar quietinho, tome este medicamento ou aquele que sossega, ou pelo contrário, olhe que era capaz de ser melhor vir aqui e temos alguém à espera para nessa altura avaliar, e depois pode acontecer isto. Se for um caso de coronavírus e for alguém que não precisa de cuidados diferenciados, regressa à casa. E regressa à casa e ficamos todos os dias a telefonar-lhe para saber como está, para lhe dar conforto e eventualmente com brigadas que estamos a organizar também de visitas domiciliárias, porque um doente ou outro, não é muitas vezes, mas um doente ou outro vai ter, não pela gravidade da doença, mas pelo isolamento que vai ter, momentos de angústia e receios e medo que esteja a agravar, e normalmente nestas situações faz falta uma presença profissional. Portanto, estamos a organizar toda uma rede para dar esta ajuda. Portanto, doutor, qualquer tipo de sintoma deve ser feita uma ligação telefónica, não Exatamente. E depois, no Hospital do Marco, neste caso, perceberão se é necessário ou não dirigir-se. Exatamente. Em caso de internamento, ficarão aqui em que unidade, doutor? Não ficarão... Não, o internamento, como disse há pouco, 80% dos doentes vão ficar em casa. No nosso caso, numa coisa que se chama internamento domiciliar. Ficam em casa, sim, mas ficamos a olhar por eles. Não ficam perdidos em casa. Mas num caso mais grave, ficarão... Quando se avalia, quando o doente que vem até nós e que tem uma forma grave de doença, é conduzido para a rede hospitalar, que tem dois níveis também. Há os doentes críticos, aqueles que precisam de ventilador e vão para sítios com cuidados intensivos, e estão a ser criados grandes zonas de internamento. No Hospital São João, uma área com 300 camas.
para doentes destes que querem atenções até por causa das doenças associadas, Exato. mas que propriamente não precisam de ventilador. Portanto, haverá 2 níveis, mas será sempre decidido aqui e rapidamente, porque nós estamos a organizar as coisas para fazer isto depressa, para tirar a ansiedade de estar muito tempo à espera e o risco de infecção, de infectar outros naturalmente. Quando isto terminar, Soutor, vamos ter pessoas a precisar de apoio psicológico? Vamos ter até profissionais de saúde a precisar de apoio psicológico, ou pelo menos de dormir umas horas. Vamos ter muita necessidade. Olhe que mesmo não doentes, as pessoas estão hoje em casa retidas. Eu não estou por razões de profissão, ando aqui a mexer-me, mas até me apavora pensar que estaria em casa dia após dia. E isto, eu não sou diferente dos outros seres humanos, quer dizer, isso só por si já é uma tortura. Quando a isso soma depois os outros problemas da vida, claro, os 1000 problemas que as pessoas têm, a experiência familiar que isto vai gerar, porque isto vai pôr dentro de casa muitas horas pessoas que estão habituadas a gerir os seus tempos, compreende? E ter válvulas de escape no trabalho, no desporto, aqui e acolá. Vai criar seríssimas dificuldades. Nós vamos ter nessa linha um grande grupo de psicólogos exatamente também a pensar nisso. Estamos quase a terminar. Senhora Presidente, para fechar, quer deixar aqui mais alguma nota aos marcoenses? Quero deixar esta nota, que é muito importante que as pessoas que ouviram o professor Agostinho não fiquem desiludidas quando ligarem para a linha que lhes vai dar o apoio e lhes disserem que se eles supostamente até estão infectados têm que ficar em casa. Porque eu tenho percebido em contacto com alguma das pessoas que as pessoas estão muito amedrontadas, estão num estado de ansiedade e acham que quando ficarem contaminadas algum médico vai tomar conta deles. E aquilo que o professor Agostinho aqui disse é muito importante: as pessoas vão ficar em casa, a não ser que não tenham alguma complicação grave e aí sim tenham que ir para um hospital central. Por isso o processo é este: doentes muito graves vão ter que ser de facto internados, os outros vão ter que ficar em casa. Por isso não se cria aqui a expectativa que algum médico há de tratar dele. Há de tratar sim, mas eles vão continuar em casa. E é preciso que as pessoas se mentalizem disto, que independentemente de serem infectados ou não com Covid-19, o tratamento vai ser domiciliário. E como não há medicação, não há vacinas, não há nenhum medicamento testado em laboratório que se diga que é eficaz para acabar com o Covid, aquilo que eu acho que os médicos nos têm dito, e o seu professor aqui corrija-me se eu estiver enganada, é que as pessoas devem fortalecer o nosso sistema imunitário, beber muito chá, aquilo que os nossos avós faziam, não é? Um chazinho com mel, muito sumo de limão, umas laranjas que na aldeia têm, ir fortalecendo o nosso sistema imunitário. Porque isto não deixa de ser um vírus gripal, não é? Embora em alguns doentes com complicações muito piores, mas para aqueles que efetivamente são jovens, saudáveis, é ficarem em casa e esperar que os efeitos da gripe, deste Covid, passem, as febres, as dores musculares, a tosse, porque não vai haver nenhum medicamento milagroso, nem vai haver nenhum médico que se sente com ele ao lado na caminha a esperar que o Covid passe. Ou seja, isto vai ter que ser feito em casa e vai continuar a ser da responsabilidade de cada um individual e das suas famílias ajudar depois em casa a estarem isolados e a tratarem-se deste vírus. Acho que isso é muito importante que se transmite aos marcoenses. A segunda parte é que eu queria aproveitar a presença do professor Agostinho e dizer-lhe, e também na pessoa dele, transmitir a todos os nossos profissionais de saúde a grande solidariedade que o país e o Marco de Canaveses, e em concreto aqui também a Câmara Municipal, têm para com eles. Nós neste momento, que ainda no Marco de Canaveses, como perceberam, ainda não começou, porque nós temos apenas um caso confirmado, mas aquilo que é expectável, e eu já há bocado disse, eu costumo ser otimista, mas neste caso estou à espera que a situação agrave nos próximos dias. Vamos também providenciar, e já o fizemos, alojamento e refeições para todos os colaboradores da área da saúde, os técnicos profissionais da área da saúde, sejam eles médicos, enfermeiros e até administrativos, porque depois nisto vai haver gente a ter que trabalhar. Também estão a ser acauteladas outras medidas complementares, mas também era importante reforçar aqui este espírito de solidariedade que temos que ter com o nosso Serviço Nacional de Saúde. Dizer há bocado, quando falávamos em Serviço Nacional de Saúde e a sua capacidade, a Itália tem um dos melhores sistemas nacionais de saúde do mundo, e nós também temos o nosso Sistema Nacional de Saúde. O problema é a capacidade de resposta para tantos casos, porque nós não temos de facto dúvidas que o nosso Sistema Nacional de Saúde está muito bem organizado e que dá uma resposta eficaz. Não dá é numa situação destas, em que numa pandemia vai muita gente querer socorrer-se do Sistema Nacional de Saúde. Queria também aproveitar para dizer aos marcoenses que
Nós, entidades públicas, entidades privadas, estamos devidamente organizados no Conselho a trabalhar calma e serenamente ainda nesta fase, mas estamos já a planear aquilo que pode vir a ser uma fase ainda pior e a agravar nos próximos dias no Conselho. Queria tranquilizá-los, dizer-lhes que têm que estar todos muito serenos, tem que haver aqui um espírito de solidariedade entre todos. Eu sei que vai haver gente que vai estar mais isolada, o facto de estarem isolados, de estarem fechados em casa e toda a dinâmica social vai também trazer alguns problemas do fórum psíquico e psicológico, mas efetivamente é melhor ficarmos todos resguardados durante algum tempo e precavermos as nossas vidas e as dos nossos amigos e familiares do que efetivamente tomarmos agora atitudes irresponsáveis. Todos nós sabemos do risco em que estamos, temos que acatar, temos que ser solidários para com os nossos e no fundo temos que estar todos preparados. Também dizer uma coisa para tranquilizar, e aqui se calhar o professor Agostinho também teria uma palavra a dizer. Nós tivemos o primeiro caso no Marco e notou-se que as pessoas andavam um bocadinho ansiosas, todos os dias queriam saber se havia alguém afetado e quem era a pessoa e onde é que estava, com alguma ansiedade para se perceber o que é que ia acontecer quando acontecesse ou quando ocorresse o primeiro caso de infecção Covid-19. O doente do Covid-19 que ocorreu no Marco de Canaveses, o doente infectado, está em casa e está estável. É preciso que os marcoenses percebam que o facto de terem Covid-19 e terem sido infectados não é nenhuma problemática, porque senão então íamos entrar todos em pânico. Não, o doente já foi infectado, já regressou a casa, está estável, está com a família, está curado. Agora esta pandemia a gente nunca sabe se ela volta a vir, não é? Não se sabe se ele vai voltar a apanhar o Covid, mas está tratado, está estável. É preciso transmitir isto aos marcoenses, que sosseguem, porque quem ficar infectado vai ficar bom, a não ser aquelas pessoas que já aqui foi dito e volto a repetir, sejam doentes de risco e que precisem de cuidados médicos especializados, e esses hão de ter que ir para um hospital central que está devidamente equipado para os poder proteger e lhes dar os cuidados necessários. Por isso, acho que tem que haver muita serenidade, tem que haver muito espírito de solidariedade. Queria também aproveitar para agradecer aos marcoenses, porque eles de facto tiveram ao longo destes últimos dias um comportamento muito responsável. Eu há bocado dizia que o próprio comércio acabou por encerrar, os cafés acabaram por encerrar por iniciativa própria, não se vê ninguém na rua ou muito pouca gente, e também acho que não temos que fechar-nos todos em casa, porque há pessoas que vão precisar de cuidados e vão precisar da solidariedade dos outros. Há alguns seus presentes juntam muito bem. Estão a formar equipas para poder levar géneros alimentares e para poder levar medicamentos à casa dos idosos e aqueles que são os grupos de risco, e acho que também é preciso que todos nós tenhamos e estejamos disponíveis para praticar a solidariedade neste momento, que é um momento difícil para muita gente. Se alguns de nós vão ter esta capacidade de resiliência e de resistência, há outros que vão estar mais frágeis e vão precisar da nossa ajuda. Também queria fazer esse apelo. Queria aproveitar também para dizer que aquela linha telefónica que o professor Agostinho há bocado falou, e muito bem, que vai ser concertada com a Autoridade de Saúde, vão estar os técnicos das nossas instituições particulares que já foram contactados, e a quem eu queria deixar aqui também um agradecimento muito grande aos senhores presidentes e corpo técnico das IPSS e aos técnicos que se voluntariaram para estar do lado do telefone, abdicarem da sua vida familiar para assistir e serenizar aqueles que vão estar muito preocupados e angustiados. E isso é muito importante dizê-lo aqui. Queria agradecer ao setor social que se organizou em concertação com a Câmara Municipal e com a Autoridade de Saúde para poder disponibilizar um conjunto de técnicos que vão estar disponíveis, linha telefónica, alguns deles num espaço físico que já está a ser concertado agora entre nós, e outros até em suas casas, vão poder fazer esse trabalho a partir das suas casas. Mas queria aqui deixar este agradecimento em nome da Câmara Municipal e dos marcoenses, que acho que toda a gente vai reconhecer o extraordinário sentido de responsabilidade destes técnicos superiores que vão dispor-se para poder colaborar com os marcoenses num estado de ansiedade maior que vamos todos entrar. Doutor, quer também deixar aqui uma última mensagem aos nossos ouvintes? Depois da senhora Presidente, creio que não. Diria, insisto só na mesma ideia com que comecei. A responsabilidade nesta altura do sucesso está nos doentes, nas pessoas todas que estão em casa. Quem estiver doente, como aqui foi muito bem dito, quem estiver doente, e estará muita gente eventualmente ou pouca aqui no Marco, o risco de morte é ínfimo neste tipo de doente. Este tipo de doente que fica no ambulatório é ínfimo. Portanto, praticamente não existe. Portanto, não há razão para ter medo maior. A responsabilidade de não adoecer é que é enorme, porque é preciso quebrar a linha de propagação. É uma responsabilidade de todos.
Muito obrigado, Sr. Doutor, Sr. Presidente, muito obrigado por terem vindo à Marcoense FM. É assim que fechamos esta emissão, hoje um pouco mais extensa e num contexto pouco habitual. Voltamos de hoje a uma semana. À quinta-feira na Marcoense FM, entre as 10 e as 11 horas. O meu Marco, a minha, a sua, a nossa voz. O meu Marco, porque conhecer a nossa terra é amá-la mais.